Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conferir como foi a performance da seleção brasileira em cada uma das Copas que ela disputou, ou seja, todas, né? A Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo, foi um sucesso para o futebol sul-americano, mas não para o Brasil. Na época, tinham 4 grupos e o primeiro de cada grupo se classificava para as semifinais. O grupo do Brasil tinha Iugoslávia e Bolívia como integrantes, além do Brasil, é claro. Tudo se resolveu já nas duas primeiras partidas, porque a Iugoslávia venceu o Brasil por 2-1 e no segundo jogo a Iugoslávia venceu a Bolívia por 4-0. Portanto, ela já estava classificada dessa maneira. O Brasil goleou a Bolívia por 4-0, mas não adiantou. O Uruguai foi campeão e para mostrar a enorme superioridade ele venceu a Iugoslávia por 6-1 na semi e depois 4-2 na Argentina na grande final, tornando-se o primeiro campeão. Na seleção da competição, o volante Fausto foi um dos figurantes e Preguinho marcou 3 gols. Em 1934, começando com um formato diferente, a competição se iniciou já no mata-mata, mais precisamente nas oitavas de final. No sorteio realizado, o Brasil enfrentaria a Espanha em Gênova, e nossa seleção era considerada favorita no confronto. Porém, o que se viu foi uma Espanha largar na frente com 3-0 em 28 minutos de jogo. No segundo tempo, Leônidas da Silva descontou e o Brasil novamente caiu na primeira fase. Em 1938, com o mesmo formato da Copa anterior, começando nas oitavas de final, o Brasil encarou a Polônia e fez um jogo eletrizante, provavelmente um dos melhores da história das Copas, terminando 6-5. Leônidas já largou na competição marcando um hat-trick. Nas quartas, o adversário brasileiro foi a Tchecoslováquia, e a primeira partida terminou 1-1 com gol de Leônidas. Mas aí vocês se perguntam, a primeira partida? Sim, na época, se não tivesse um vencedor, 2 dias depois, uma nova partida seria realizada. E novamente, o Diamante Negro decidiu e o Brasil venceu por 2-1 os tchecos. Nas semifinais, a seleção encarou a atual campeã, que era a Itália. Em um jogo bem equilibrado, foi derrotado por 2-1. Romeu marcou o gol brasileiro. Na disputa de terceiro e quarto lugar, encaramos a Suécia. Vencemos por 4-2 com 2 gols de Leônidas. O Brasil chegava ao pódio pela primeira vez com o terceiro lugar e ainda teve Domingos da Guia e Leônidas da Silva na seleção da competição. Leônidas ainda foi o artilheiro com 7 gols marcados e também melhor jogador da competição. Após a pausa em Copas do Mundo por causa da guerra, em 1950, em nossa casa, largamos muito bem na fase de grupos, vencendo o México por 4-0, Iugoslávia por 2-0 e empatando com a Suíça por 2-2. Dessa forma, o Brasil ficou no primeiro lugar de seu grupo e classificado para o quadrangular final. Suécia, Espanha e Uruguai se juntaram ao Brasil para a disputa do quadrangular, e a seleção encantava com seu grande futebol, colocando já na abertura do quadrangular 7-1 na Suécia. Na segunda rodada, fez 6-1 na Espanha e chegava na última rodada contra o Uruguai precisando só de um empate para ser campeão. No link acima eu conto um pouco mais sobre essa Copa e também sobre o time uruguaio, que estava desacreditado na imprensa local e surpreendeu a todos conquistando esse título em pleno Maracanã com quase 200 mil torcedores. Acabamos perdendo para o Uruguai. E os destaques do Brasil nessa Copa foram os atacantes Friaça e Ademir. Ademir mesmo foi também o artilheiro da competição com 9 gols, mesmo com a dor do título perdido. O Brasil teve sua melhor posição na competição, alcançando o segundo lugar até a data. Em 1954, com nova fórmula, bem confusa por sinal, nessa Copa cada grupo tinha 2 cabeças de chave que não se enfrentavam, assim como as 2 equipes restantes do grupo também não se enfrentavam. Dessa forma, ao invés de fazer 3 jogos no sistema todos contra todos, realizariam-se apenas 2 jogos por equipe. No grupo do Brasil, tinham Iugoslávia, México e França, sendo a França uma das cabeças de chave junto com o Brasil. Por isso a seleção enfrentou apenas o México, vencendo por 5-0, e a Iugoslávia empatando por 1-1. Nas quartas de final, o Brasil teve a Hungria como adversária, sofrendo na mão de Puskás e companhia, e levando 4-2. Juninho Botelho, Pinga e Didi fizeram 2 gols cada, sendo os destaques brasileiros nessa competição. Em 1958, em um grupo complicado com União Soviética, Inglaterra e Áustria, o Brasil terminou a primeira fase da competição sem nem sofrer gols e sendo o líder. Vitórias por 3-0 na Áustria, 2-0 na União Soviética e o empate de 0-0 com a Inglaterra. Nas quartas de final, o adversário foi o país de Gales, e em um jogo tenso, Pelé decidiu por 1-0. Nas semifinais, a França tinha Fontaine, marcando gols sem parar. Um inesperado 5-2 mandou os franceses para casa, com o show do garoto Pelé, marcando 3 vezes. Por fim, a dona da casa, Suécia, sofreu nas mãos do rei, que deitou e rolou e deu ao Brasil seu primeiro título mundial. Didi foi eleito o craque dessa Copa. Em 1962, o roteiro foi parecido, com uma primeira fase com vitória sobre México
Espanha e um empate contra a Tchecoslováquia, o Brasil passou no primeiro lugar do grupo para as quartas de final, onde encarou a Inglaterra e fez 3-1. Nas semifinais foi a vez de enfrentar a dona da casa, o Chile, e com show de Garrincha e Vavá fez 4-2. Na grande final enfrentou a Tchecoslováquia, que já havia enfrentado na primeira fase. Sofreu um gol no começo do jogo, mas não se abalou e virou o jogo fazendo 3-1 e sagrando-se bicampeão mundial. Vavá e Garrincha foram os artilheiros dessa Copa, com 4 gols, e o Mané ainda foi eleito o melhor do torneio. Em 1966, chegando como favorito após vencer os últimos 2 mundiais, o Brasil caiu em um grupo complicado com Hungria, Portugal e Bulgária. Pelé e Garrincha brilharam no primeiro jogo, vencemos a Bulgária por 2-0, mas 2 derrotas por 3-1 contra a Hungria e também depois para Portugal, com grande atuação de Eusébio, a seleção foi eliminada na primeira fase. Já em 1970, na Copa em que conquistamos o Tri, já começamos enfrentando a forte Tchecoslováquia e com vitória por 4-1. Depois foi 1-0 na atual campeã Inglaterra e 3-2 diante da Romênia, terminando a fase de grupos com a melhor campanha. Quartas de final, 4-2 sobre o Peru, que era a sensação da Copa com o craque Cubillas. Nas semifinais, uma revanche de 50 vencendo o Uruguai por 3-1 e na grande final, o famoso 4-1 na Itália, com grande atuação de Pelé, Gerson e Carlos Alberto. Pelé foi o craque da Copa, Gerson o segundo melhor e Jairzinho o artilheiro do Brasil com 7 gols, mas não da Copa, que foi Gerd Müller com 10. Em 1974, na primeira fase da Copa, houve muito equilíbrio no grupo do Brasil, tanto é que a seleção se classificou somente por causa do saldo de gols. 2 empates com a Iugoslávia e Escócia e uma vitória contra o saco de pancadas do grupo, que era o Zaire. A Iugoslávia fez 9-0 no Zaire e a Escócia fez apenas 2-0. Já o Brasil fez 3-0 e dessa forma conseguimos a segunda vaga do grupo. A segunda fase era uma forma de quadrangular e não de mata-mata como antigamente. O Brasil caiu no grupo da morte com Holanda, Alemanha Oriental e Argentina. Com gols de Rivelino, o Brasil venceu a Alemanha Oriental e também a Argentina, mas Cruyff estava imparável nessa Copa. E contra o Brasil, teve mais uma grande atuação, deixando a seleção para a disputa de terceiro e quarto contra a Polônia. E ainda os poloneses levaram a melhor com um gol de Lato. Em 1978, essa Copa revolta mais os brasileiros do que talvez até a Copa de 50, porque uma coisa é perder em casa, mas perder dentro de campo. Outra coisa é perder porque foi sacaneado. Vou explicar o que aconteceu nessa Copa que foi na Argentina. Em seu grupo, o Brasil sofreu para passar de fase. Contra a Suécia na estreia, empatamos por 1-1. Depois, outro empate com a Espanha por 0-0. E na última rodada precisávamos vencer a Áustria, que havia vencido a Espanha e a Suécia. Mas com gol de Roberto Dinamite, o Brasil venceu e passou na segunda colocação do grupo. A segunda fase tinha 2 grupos em forma de quadrangular, com uma vaga para a final em cada grupo. O grupo que o Brasil caiu tinha anfitriã a Argentina, a Polônia e também o Peru. A seleção venceu o Peru, a Polônia e empatou por 0-0 com a Argentina. A Argentina havia vencido a Polônia e na última rodada tinha o Peru, precisando fazer 4-0 para se classificar, e acabou fazendo 6-0. Contudo, com falhas bizarras do goleiro peruano, que era argentino naturalizado peruano, ou seja, nunca haverá uma prova disso, mas todo mundo sabe que ele deu uma ajudinha, e isso ficou engasgado nos brasileiros. Na disputa de terceiro e quarto, o Brasil venceu a Itália e o Meia Dirceu foi o único brasileiro a integrar a seleção dos melhores dessa Copa. Na Copa de 82, o Brasil tinha um time estrelado e que estava encantando o mundo com sua forma de jogar alegre e irreverente. Meio de campo tinha Zico, Sócrates e Falcão em suas melhores fases da carreira. E na primeira fase, passou por cima da União Soviética por 2-1, a Escócia por 4-1 e Nova Zelândia 4-0. Na segunda fase, 4 grupos com 3 seleções foram formados e o Brasil caiu logo contra Itália e Argentina. A Itália venceu a Argentina por 2-1, o Brasil descontou a raiva da Copa passada sobre a Argentina fazendo 3-1, mas com os dolorosos 3 gols de Paulo Rossi, a Itália tirou o sonho do tetra brasileiro. Falcão foi eleito o segundo melhor jogador da Copa, Luizinho, Júnior, Zico e Falcão integraram a seleção dos melhores da Copa. Na Copa de 1986, em um grupo com Espanha, Irlanda do Norte e Argélia, o Brasil venceu os 3 jogos da primeira fase sem nem sofrer gols. Passou na primeira colocação e encarou a Polônia nas oitavas, já que nessa Copa retornou à fase final no mata-mata. Venceu por 4-0 e nas quartas foi a vez de encarar a França no fatídico jogo em que Zico desperdiçou uma penalidade no tempo regulamentar e nas cobranças de pênaltis o Brasil foi superado pela seleção de Platini. Careca foi o grande destaque brasileiro com 5 gols anotados. Em 1990, depois de uma primeira fase segura, vencendo Suécia por 2-1, Costa Rica e Escócia por 1-0, o Brasil fez uma das melhores campanhas da primeira fase e enfrentou a Argentina nas oitavas,
que havia ficado com uma das terceiras melhores vagas. Naquele fatídico jogo, em que dizem que deram água batizada para o branco beber, o Brasil foi eliminado pelos hermanos por 1-0 com gol de Canidia. Careca com 2 gols e Miller também com 2 gols foram os destaques brasileiros da competição. Na Copa de 94, no ano do Tetra, enfrentamos a Rússia na primeira partida, vencendo por 2-0. Em seguida, foi a vez de fazer 3-0 em Camarões e na última rodada do grupo, um empate suado com a Suécia, com um gol de Romário. Nas oitavas de final, um jogo extremamente tenso com os Estados Unidos, donos da casa, Bebeto decidiu com aquele gol chorado, mas muito bonito. Nas quartas, outro desafio complicadíssimo, a Holanda, que tinha como base o time do Ajax, campeão europeu e mundial. Romário e Bebeto fizeram 2-0, mas a Holanda empatou e perto do fim, a inesquecível falta de branco com a esquivada de Romário garantiu o Brasil na semi. Novamente a Suécia apareceu em nosso caminho e com a mesma dificuldade. Romário decidiu a partida com um gol aos 35 do segundo tempo. Na final, o 0-0 persistiu com a Itália e nas cobranças de pênalti, a seleção levou muita sorte com o erro de Roberto Baggio na cobrança decisiva. Romário foi o craque da Copa e esteve também presente na seleção da competição, com os colegas Dunga, Márcio Santos e Jorginho. Na Copa de 98, o Penta parecia certo. O Brasil tinha um time até melhor que o de 94, tendo mais opções no banco de reservas de qualidade, mas não contou com o Romário, que se lesionou e foi cortado. O time tinha Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos em suas melhores fases da carreira, e caiu em um grupo tranquilo com Escócia, Noruega e Marrocos. Vitórias contra a Escócia por 2-1 e Marrocos por 3-0 garantiram a vaga brasileira nas oitavas, mas na última rodada o Brasil perdeu para a Noruega por 2-1. Mesmo assim, ficou com a primeira posição. Vale lembrar que a Noruega é a maior carrasca brasileira, é o único país que nunca perdeu para o Brasil. Se você pensa que se enfrentaram só uma vez, se engana, foram 4 partidas, com 2 empates e 2 vitórias norueguesas. Voltando para a Copa de 98, nas oitavas, o Brasil passou fácil pelo Chile, vencendo por 4-1. Nas quartas, teve um jogo extremamente difícil com a Dinamarca e venceu por 3-2. Nas semifinais, encarou a Holanda, também ainda mais forte que 94, vencendo nos pênaltis, e na grande final, sofreu na mão da anfitriã França, que venceu o Brasil por 3-0 com show do Zidane. Ronaldo foi o craque da Copa, e além dele, Dunga, Rivaldo, Roberto Carlos e Tafarel integraram a seleção da competição. Em 2002, a seleção havia sofrido para se classificar nas eliminatórias, trocou de técnicos no período e utilizou muitos jogadores. Para completar, as grandes apostas eram Ronaldo e Rivaldo, que estavam voltando de lesões preocupantes. Felipão passou muita confiança para os jogadores e até barrou Romário, que mesmo veterano estava voando no Campeonato Brasileiro. O grupo em que o Brasil caiu antes da Copa parecia realmente uma baba, com Costa Rica, China e Turquia. Porém, na primeira partida, diante da Turquia, se não fossem as contribuições do juiz, teria sido um empate. Como já era esperado, contra a China e Costa Rica foram 2 goleadas e muita tranquilidade. Nas oitavas de final, foi novamente ajudado pela arbitragem, pois quando o jogo estava 0-0, Wilmots fez um gol normal, mas a arbitragem marcou uma falta fantasma. De qualquer maneira, no segundo tempo, Rivaldo decidiu e o Brasil passou pela Bélgica. Nas quartas, a poderosa Inglaterra, que tinha um grande time, saiu na frente com o Owen, mas a seleção foi valente e virou o jogo, mesmo com Ronaldinho sendo expulso no começo do segundo tempo. Nas semifinais, novamente a Turquia estava no caminho brasileiro, e com sangue nos olhos, pela confusão que ocorreu na partida da fase de grupos. Ronaldo decidiu com um gol de bico e colocou o Brasil na grande final, onde encarou a Alemanha, que assim como o Brasil sofreu para chegar até a Copa e pouco se esperava dos alemães. Com 2 gols de Ronaldo, o Brasil conquistou o Penta. Ronaldo foi o artilheiro da competição e esteve na seleção da Copa junto com Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldinho. Em 2006, assim como 98, o time era considerado até melhor em qualidade técnica e em opções do que da Copa anterior, que havia sido campeão. O Quarteto Fantástico, composto por Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, encantava o mundo com o belo futebol jogado. Além disso, o Brasil tinha laterais incríveis, grande meio de campo e uma defesa segura. Na primeira partida da fase de grupos, encarou a Croácia e venceu com um sofrido 1-0, gol de Kaká. Depois encarou o Japão e a Austrália, fazendo 4-1 e 2-0 com muita tranquilidade. Nas quartas de final, o Brasil deu outro show, fazendo 3-0 em Gana com facilidade. Nas quartas, o desafio foi a carrasca França e novamente a seleção sucumbiu sob Zidane e companhia, voltando para casa muito mais cedo do que se esperava. Zé Roberto foi o único brasileiro a integrar a seleção da Copa. Em 2010, apesar dos bons resultados obtidos na Copa América, Copa das Confederações e eliminatórias, não se acreditava muita fé no time comandado por Dunga. Diferente das últimas Copas, o Brasil caiu em um grupo bem complicado, com Portugal, Costa do Marfim, que tinha a melhor seleção de sua história, com Touré e Drogba,
e a Coreia do Norte. A seleção asiática era a única que não apresentava ameaça para a seleção brasileira, e o Brasil teve grande dificuldade, vencendo por apenas 2-1. Por incrível que pareça, tivemos mais facilidade com a Costa do Marfim, vencendo por 3-1. Contra Portugal, a partida terminou 0-0 e os dois países passaram, com o Brasil sendo o primeiro colocado. Nas oitavas, o Brasil passou por cima do Chile, fazendo 3-0. Já nas quartas de final, a seleção largou bem contra a Holanda, fazendo 1-0 no primeiro tempo. Mas com 2 gols de Sneijder, os europeus viraram o jogo e a seleção caiu novamente nas quartas. Maicon foi o único brasileiro a integrar na seleção da Copa. Em 2014, novamente jogando em casa, o Brasil queria enfim poder ser campeão dentro de seus aposentos, vingando o que aconteceu em 1950. A seleção encarou um grupo complicado, com Croácia, México e Camarões. Na estreia, diante da Croácia, Marcelo fez um gol contra estranho, mas o Brasil virou a partida e largou com 3-1. Contra o México, na segunda partida, o goleiro Ochoa fez inúmeros milagres, e a partida terminou 0-0. Já contra Camarões, o jogo foi muito tranquilo e vencemos por 4-1. Nas oitavas de final, o adversário foi o Chile, freguês brasileiro em Copas passadas. Dessa vez o negócio foi diferente e a facilidade não existiu. A partida terminou 1-1 e o Chile ainda deu uma bola na trave no final da prorrogação. Nos pênaltis, o Brasil acabou vencendo e nas quartas de final, outro adversário sul-americano esteve em nosso caminho, a Colômbia de James Rodrigues. Com dificuldades, o Brasil venceu por 2-1, mas a equipe perdeu Neymar lesionado e Thiago Silva suspenso por uma atitude infantil. Nas semifinais, o maior vexame brasileiro da história, e talvez até da história de todos os anfitriões das Copas. A seleção mostrou toda a sua fragilidade em não ter um grupo com opções, sentiu os desfalques e emocionalmente se perdeu em campo, levando uma surra de 7-1 da Alemanha que nunca será esquecida. Para piorar, na disputa de terceiro e quarto, o Brasil tomou outra paulada, agora da Holanda por 3-0. Thiago Silva e Oscar entraram na seleção da Copa. Em 2018, em um grupo com Sérvia, Suíça e Costa Rica, o Brasil largou com um empate diante da Suíça, por 1-1, em um jogo muito equilibrado. Na segunda partida, a Costa Rica fez uma forte retranca e por pouco não conseguiu sair com o empate contra a seleção, mas Coutinho marcou aos 46 do segundo tempo e Neymar aos 52. Na última rodada, jogou sem pressão e venceu a Sérvia por 2-0 também. Nas oitavas, o México foi o adversário, e apesar do 2-0, o Brasil não teve uma partida tranquila e chegou a levar sustos. Nas quartas de final, o Brasil sofreu com a grande atuação de Hazard e De Bruyne, perdendo por 2-1 para a Bélgica e voltando para casa. Tirando as Copas de 62 e 70, sempre que o Brasil era grande favorito, ele não chegou onde se esperava. Em 50, 82 e 2006, a certeza de que seria campeão era muito grande, e em todas o Brasil acabou decepcionando. Já em Copas que pouco se esperava da seleção, e que ela sofreu até para se classificar, como foi em 94 e 2002, por exemplo, o Brasil se superou e ganhou a Copa. A seleção chega para 2022 muito badalada, e isso, ao meu ver, é um perigo para as pretensões de ser campeão do time do Tite. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, também curtir esse vídeo, muito obrigado pela atenção e um abraço.